A gente estava falando sobre esse acúmulo obsceno de terras, onde você tem ali 2% dos latifundiários donos de praticamente metade do que tem de terra no Brasil, né, tá ligado? São pessoas que você vai tentar ver a extensão de terra que ela tem, você vai entrar num carro e vai dirigir por 45 minutos e você não chega no final das terras do mano. O cara tem 600 campos de futebol de terra. Do outro lado você tem grupos que querem um pedaço de terra para poder plantar alimento, sacou? Sim. É uma coisa essencial, inclusive prevista na Constituição, certo? E é aí que entra o trabalho do MST, que eu acho que é mais ainda a imagem, o que se diz sobre o MST é mais demonizado do que o comunismo, sacou? É bizarro, um tabu, né? Sacou? É um tabu. Outro dia rolou lá, faz um tempo já, o internauta que foi brincar que tinha posers comprando boné do MST, não compra se você isso ou aquilo. Eu comprei na hora, já botei lá em casa. E parece que fica esse tabu, assim. Você recebe uma visita, alguém vê o boné do MST, já fica meio, sabe? Você fala, calma, cara, eu acho um movimento perfeitamente legítimo, sabe? A gente até deu um exemplo, eu sempre gosto de brincar com analogia com sala de aula. Sim. Mas se você chegasse numa sala de aula e você visse que tá distribuído um negócio totalmente errado, em algum momento a galera vai falar, não, também, você nem tá usando essa porra, deixa eu pegar esse brinquedo também, cara, você não tá nem usando, sacou? Exatamente. Vamos falar um pouquinho de MST, pô. Então, algumas coisas que a gente tem que falar aqui, já começando, entrando no tema do MST. Primeira coisa é que o MST não é terrorista. Sim. Sempre me perguntam isso, todo lugar que eu vou. Não, porque o MST é terrorista. O MST não é um movimento terrorista. O MST é um movimento, inclusive, que ele é dentro da... Ele tenta fazer cumprir a Constituição. Não está propondo nenhuma revolução agrária, no caso. É uma reforma agrária popular. O que seria isso, né? Então, assim, primeiro tabu que as pessoas falam é, Laura, o MST, ele invade a terra das pessoas e aí ele toma aquelas terras das pessoas e depois invadem outras, né? Ou depois elas vendem as terras que elas invadem, elas matam os bois e tal. Ó, primeiro ponto, o MST, ele não ocupa. E aí é importante explicar o porquê que a palavra ocupa é diferente de invasão. Sim, exato. Ocupar significa que você só ocupa o que não tem nada dentro. Você ocupa o que está vazio. São latifúndios improdutivos, que não produzem nada, basicamente. Você não tem ali nenhuma produção de arroz, de feijão. As pessoas têm aquelas terras só por mero poder. Porque quando você tem essas riquezas territoriais, você está acumulando poder também. Sim. E também fazendo especulação naquela área, especulação financeira. Entende? E aí o MST ele ocupa essas grandes fazendas, esses grandes latifúndios, e ali, onde que não tinha nada sendo produzido, passam a viver várias famílias plantando de uma maneira agroecológica, ou seja, respeitando a natureza, né? Na maioria das vezes existem também a construção de floresta agroecológica, que é para reflorestar aquele espaço, fazer tratamento para salvar as nascentes. No caso lá em Mariana, por exemplo, da Vale, o MST, cara, tá fazendo um trabalho para salvar o Rio Doce. Tipo, plantando ao lado, sabe? Assim, é uma coisa que... E é um movimento que tem muito essa questão de pensar no meio ambiente e pensar em produção sem veneno, sem agrotóxico, pensando na qualidade dos alimentos. Então, é o primeiro ponto. Segundo, o MST não ocupa lote de ninguém. Não vai entrar lá no quintal, não, tá? Fica tranquilo que o não vai. Tá de boa. Fica tranquilo. Seu quintal tá... O sítio da sua avó... A chácara do seu... Ah, mas sei lá quem invadiu minhas terras. Não era o MST. É engraçado, o cara mora num apartamento no 14º andar. Eles vão invadir aqui, hein? E é uma coisa que a gente pode falar depois, que é a diferença de propriedade privada e de propriedade individual. Mas aí o que acontece? Aí só para explicando. Como que uma pessoa ela consegue entrar no MST? Como que é feita essa distribuição de terra? Primeira coisa, não é o movimento que distribui terras. É o INCRA. Então, as pessoas fazem ali seu cadastro, coloca... primeiro, tem várias questões. Valor que a pessoa tem, se a pessoa tem alguma terra, não pode. Se a pessoa é funcionária pública, não pode. Se a pessoa está envolvida em algum escândalo, alguma coisa, não pode também. Então, tem ali uma série de requisitos que a pessoa precisa de cumprir. Aí ela assina. Não é dado para ela, a pessoa paga aquela terra. E pior do que isso, que eu acho isso um absurdo, mas enfim... O proprietário que estava com a sua terra parada,
ele também não perdeu o dinheiro. Ele recebe? Ele recebe o dinheiro no programa de reforma agrária do governo federal, que está previsto na Constituição, e aí eles recebem esse dinheiro do INCRA. E o trabalhador, ele ganha provavelmente um empréstimo por um tempo. Por quê? Porque como, infelizmente, no Brasil, a brecha para a reforma agrária, que é o que o MST usa, é essa questão das terras improdutivas, significa que latifundiários que têm produção não podem ser expropriados. Então, as pessoas precisam de plantar ali do nada, sabe? Então, elas precisam de ferramentas, enxadas para plantar. Então, elas pegam esse dinheiro também para elas poderem fazer isso. E elas pagam, ao longo que elas vão vendendo como agricultoras, o valor ao INCRA, se eu não me engano, são 20 anos, 25 anos, e que vai para esse fundo. Mas o latifundiário, ele recebe, tipo assim, se eu não me engano, tipo 5 anos, 2 anos depois, já o dinheiro dele. Então, não tem isso. Ninguém toma terra de ninguém, sabe? Então, eu acho que essas são as principais dúvidas que as pessoas sempre têm do MST. Não vai invadir seu lote, não está tomando terra de pessoas, de trabalhadores que precisam. Não é assim que funciona. Não é qualquer pessoa que pode entrar, não é um movimento de terrorista, igual o presidente da República fala. Sim. Muito pelo contrário, nossos territórios tem... a maioria das pessoas que estão ali, elas tiveram o direito à saúde e educação negadas a vida inteira. A vida inteira. E aí elas vão para essas ocupações, elas entendem sobre política, porque tem uma formação política muito massa, muito importante, assim, para elas entenderem o que elas passaram ao longo da vida dela. Essas pessoas passam a estudar, muitas se formam na EJA, tem histórias bem bonitas em relação a isso. Elas passam a estar organizadas em núcleos culturais, têm acesso à saúde, gente. Muitas pessoas não tinham acesso à saúde. Tem criança que chegou no assentamento que nunca tinha tomado uma vacina na vida. E aí consegue lutar juntos para conquistar esses direitos, sabe? E aí é bizarro pensar num mundo onde que as pessoas elas são consideradas mais inimigas quando elas estão ocupando uma terra que era improdutiva, do que ela morrendo de fome. Exato. Aí incomoda mais. E aí um caso que eu vou contar, porque em todo lugar eu me comprometi a contar esse caso, que é da ocupação aqui de São Paulo, Marielle Vive. Vocês dois estão super convidados a conhecer, porque é uma ocupação que está com risco de ser despejada. É um assentamento, um acampamento do MST. Que a diferença é, um acampamento, as pessoas estão lutando para ter as terras. Então a situação é muito precária, sabe? Vai gente atirando, vai ameaça. Enquanto o assentamento já são lugares onde as pessoas conseguiram suas terrinhas. Então tá todo mundo produzindo, convivendo, enfim. E aí a história do seu Luiz. O seu Luiz, ele era... Desculpa, me no seu pé. Ele era um companheiro que a vida inteira ele teve o direito à moradia, à alimentação, saúde negadas, um camponês que queria um pedacinho de terra para ele poder plantar, né? E aí ele entra no MST, ajuda a construir, o Marielle Vive, e aí lá dentro ele começa a ser alfabetizado. E aí ele começa a escrever as primeiras palavras, o nome dele, o método usado, se eu não me engano, não sei se foi o cubano ou o método do Paulo Freire. Em ambos você tem muito essa questão de você entender sua realidade. Então ele escreve assim na lousa... eu sou sem terra e eu vou à luta. E aí o que acontece? O prefeito de Valinhos corta a água dessas pessoas. E eles começam a se juntar em assembleias para decidir o que vai ser feito. Eles chegam na conclusão seguinte: olha, o prefeito está sendo apoiado por fazer isso com a gente porque as pessoas têm medo da gente. Eles pensam que a gente é terrorista. Então a gente vai juntar o que a gente produz aqui na nossa horta, que é a horta mandala, vamos pegar algumas mudinhas, algumas sementes e vamos entregar para os vizinhos. Vamos para a porta da prefeitura e vamos entregar. E o seu Luiz, né, todo feliz, pega lá as mudinhas do que ele produziu, as sementinhas, e vai para a porta da prefeitura entregar para falar para as pessoas... olha, a gente é sem terra e a gente produz isso. Cortaram nossa água, não vai ter como a gente produzir, as crianças vão ficar sem banho. E aí o que acontece? Seu Luiz estava passando na rua, atravessando de um lado para o outro, com a mudinha na mão, passa um bolsominion, vê ele com o boné do MST, com a roupinha do MST, acelera o carro e atropela o seu Luiz. Caralho! Seu Luiz morreu na hora. Na hora. Caralho, cara, que merda, mano.
É esse o nível, entendeu? E a gente quer ter e o MST que é considerado terrorista. Então, é interessante a gente pensar sobre esse discurso que está sendo propagado. Sim. Porque a versão do que o MST fala não sai na mídia. A história do seu Luiz nunca vai ser capa de um jornal. É claro, enquanto você estiver vendo a vinhetinha do Agro é Pop, o Agro é Tech, você acha que vai ter espaço na mídia tradicional para falar de coisa como essa. Não vai ter, nossa, só atende a outros bolado, interesses. Mano. O terrorismo praticado por esse homem é o terrorismo que centenas de trabalhadores do MST faz, que é querer ter um espaço, ter uma vida digna em comunidade, partilhando entre eles, espaço para lazer para os seus netos, para os seus filhos, plantar e colher alimentos agroecológicos. É esse o crime que ele cometeu, entendeu? Sim. Nossa, não, fora que existe também uma ignorância, talvez, com relação à dimensão das coisas. Quando a gente fala, por exemplo, sobre bilionários, taxar bilionários, a pessoa talvez tenha dificuldade de entender o que é 1 bilhão, sacou? É um número muito grande. E quando a gente está falando dessas terras improdutivas, a pessoa talvez também tenha um pouco de dificuldade de entender a dimensão. Ela pensa realmente, mas a minha avó tem uma fazenda. Então daqui a pouco o MST está lá. A gente está falando de pessoas que detêm... Sim, a gente está falando de milhares de hectares, Sim. A gente está falando são dimensões bizarras, a gente está falando de entregar um pedaço dessa terra que não está sendo feito nada e que está lá muitas vezes por herança e que você vai voltar e aí vai chegar lá na época de escravagistas e tal. A gente está falando dessas pessoas, a gente está falando de muita terra improdutiva e de uma divisão que era no mínimo justa, sacou? E eu acho que tem também um lance da... Eu fiquei muito triste com a história do... Nossa, bizarro, porque, velho, tipo... bizarro. Eu cresci com meu pai e a gente era... Ele até brincava falando que a gente era família de rato, tá ligado? Porque a gente sempre tava se mudando. Morei em Goiás, aí depois tava no Jardim São Pedro. E por muito tempo a gente morou em várias invasões. Meu irmão e meu pai hoje, eles moram em invasão. Meu irmão conseguiu uma carta de crédito recentemente pra poder sair de lá e tal. E aí, eu acho que falta a empatia das pessoas entender o que é você estar morando numa invasão, num madeirite, e no outro dia, do nada, chegar os trator falando, mano... Tchau, acabou, tá ligado? E você não ter pra onde ir. Você fazer a reintegração de posse pra um cara que já vai ter... Ele não é uma pessoa que tá dependendo daquela terra. É alguém que quer um pouquinho mais. O cara já é um multimilionário e as pessoas vão ser despejadas e jogadas na rua pra ele poder reintegrar esse... Não, esse terreno aqui é meu também. E sabe o que é você sair pra trabalhar, tá ligado? E você não saber se quando você voltar do trabalho, a sua casa vai estar lá. Tipo, você saiu pra trampar, pra conseguir manter suas paradas, e aí você fica com essa coisa na cabeça, tipo, qualquer hora podem me ligar avisando que, tipo, acabou, tá ligado? As piores cenas que eu vivi dentro da militância foram cenas de despejo. E a do Quilombo Campo Grande foi a que mais mexeu comigo, assim. Eu lembro da cara da Ágata, que é uma companheira da comunicação da MST. E eu lembro muito da cena do trator. Eu cheguei na hora, porque assim, olha como é que foi o negócio. Cercaram, a polícia cercou, e começou a pressionar. Eles resistiram por 2 dias, gente. 2 dias com o pessoal usando bomba, bala, helicóptero. E as pessoas estavam sem comida lá dentro. A gente não conseguia entrar para passar com comida. Porque a polícia não deixou a gente entrar. A gente teve que caminhar, tipo, 1 hora, debaixo do sol, passando por debaixo de cerca. Tempo de levar um tiro, porque aí sim era propriedade de outras pessoas que estavam ali, os vizinhos e tal. E tempo de levar um choque, de machucar. E a gente foi caminhando, assim. E eu lembro que, na hora que eu chego, e assim... Cara, o Quilombo Campo Grande eu tenho uma memória afetiva, muito grande, com lá, inclusive, vai ter agora a reconstrução da escola. Da hora. Mas eu lembro da cena do trator passando em cima da escola. E da criança, ela correndo, sabe? Tipo assim, sendo segurada. A gente tendo que segurar ele. E porque a casa dele, a escolinha dele, assim, e a escola foi mais pesado do que a casa, porque era o espaço onde que eles tinham com outras crianças, sabe? Para poder fazer as coisas e aprender. E a cultura era produzida ali, era ali onde que, sabe? Ele tinha um senso de comunidade, ter que segurar ele enquanto a polícia filmava, inclusive, a ação deles derrubando com um trator a escola de uma criança. Sabe? E assim, foi muito doloroso, assim. Acho que é uma das cenas mais dolorosas. De todo despejo é difícil de assistir. Agora, despejo do Quilombo Campo Grande mexeu comigo de uma maneira, assim, bizarra, porque é um assentamento que tem a minha idade, praticamente. Eu lembro quando eu era criança, eu fui com meu pai lá, quando estavam construindo,
eu lembro, assim, o tanto que as pessoas estavam empolgadas, sabe? Tanto que aquilo é um sonho. E aí voltar lá e ver a cena da escola, que eu vi a galera construindo, pra mim foi uma questão muito forte. Porque as pessoas precisam de entender que ninguém ocupa porque quer. Ninguém mora em área de risco porque quer, sabe? As pessoas, a gente vive numa sociedade completamente desigual. Ninguém está falando do seu celular, ninguém está falando da propriedade individual que você tem, da sua casa, né, do lote da sua avó, do sítio da sua avó. É legítimo, sua avó tem que ter mesmo o sítio dela, a casa dela, porque ali não existe força produtiva ali. Ali não é uma propriedade privada. Quando a gente fala de propriedade privada, o que a gente está falando? A gente está falando de indústrias, sabe, grandes indústrias. A gente está falando de espaços de terra, igual eu falei, né? Gigantes que só existem para especulação, sabe? É isso que a gente defende que seja expropriado. É isso que a gente defende que tem que ser retomado para a vida dessas pessoas. Porque a gente vive num país desigual, por causa de um sistema desigual, e as pessoas que são tratadas como inimigas são as pessoas que estão lutando para poder ser alguém, sabe? Para poder vencer, que é uma ideia, inclusive, assim, que a gente tem uma ideia muito capitalista do que é vencer na vida. E isso é um problema muito grande. Porque as pessoas se sentem frustradas o tempo todo, querendo ser maiores o tempo todo, porque é considerado vencer na vida a sua capacidade de acumular dinheiro e não a sua capacidade de ser feliz. Então, a gente tem um exército de pessoas extremamente frustradas, tristes, exploradas, que veem outras pessoas que estão, às vezes, em situação pior que delas, como inimigas, e como alguém que está querendo tomar o pouco que elas conquistou. E não é esse o caso. Porque, mais uma vez, é importante deixar claro, a gente não conhece a elite de verdade. A galera que é rica de verdade tem um dinheiro imensurável. É difícil da classe média e das camadas populares imaginar o que é um burguês, porque é um dinheiro que pra gente é impensável, sabe? É muito sinistro. É muito bizarro. Tipo, eu já vi parceiros perdendo assim também, sabe? As casas e tal, como eu falei no começo e agora. E é bizarro você ver a cena do trator, tá ligado? Que você pensa, caralho, eu entrava naquela casa do meu parceiro ali e agora do nada os caras tá derrubando e eu nem sei pra onde ele vai, se a gente vai continuar amigo, não sei como que vai ser, tá ligado? E não é tipo, desculpa, a gente tem que derrubar porque o dono dessa terra vai precisar morar aqui, ele também tá na rua. Não é. A gente tá falando de acumulação obscena de capital, de área improdutiva e tal. E esse trabalho feito pelo MST, por todos os ativistas, os marxistas e tal, é para tentar mostrar que existe uma profunda desigualdade e algo precisa ser feito a respeito, sacou? Exatamente. E que existe todo um trabalho dessas classes dominantes, que dominam a mídia e a cultura em geral, e o sertanejo e tudo, para te manter achando que o MST é o inimigo. Pra demonizar, né? E você ter medo daquela parada. Tanto que eu fiquei mó feliz que os meus filhos, eles moram ali na Inácio Monteiro ainda, e tem uma ocupaçãozinha da MST ali, tá ligado? Que a gente vê as bandeirinhas, os grafiteiros fizeram uns desenhos assim na parede, e é um lugar onde há anos, desde quando eu morava lá, era só um terrenão com um murão alto e mato, tá ligado? E a galera entrava lá pra, tipo, empinar pipa, e não tinha nada. Eu falei, pô, que legal que estão utilizando agora esse ambiente, saca? Sim, que é um espaço. E assim, eu acho que um convite que eu faço aqui, eu quero muito que vocês dois um dia vão conhecer um assentamento do MST. Vamos sim, com e certeza. as pessoas que estão assistindo também. Dê uma chance, conheçam. Eu fiz um vídeo, a gente fez um vídeo no MST Minas Gerais, que era eu mostrando um dia num assentamento. Fiquei na casa do senhor Evangelho e da senhora Lúcia, que são, inclusive, aí um beijo pro Matheus, do MST Minas Gerais. E aí as pessoas ficaram indignadas, porque elas falaram, não, você não mostrou o que é. Você não mostrou o que é uma rotina. Aí não é desse jeito. Porque a galera ficou chocada em saber que, tipo assim, é um tanto de gente. E olha que linda que é a história dessa fazenda, desse acampamento Osiel. Nossa, eu arrepio toda vez que eu penso. Porque ela é uma fazenda gigantesca, muito grande. Tipo assim, tem cachoeira lá dentro, tem muita coisa. E é muito, muito, muito grande. Acho que é um dos assentamentos maiores que eu já vi na vida. E lá era uma fazenda escravagista. Olha. Pessoas eram escravizadas ali dentro, sabe? E hoje, a maioria das pessoas que estão lá são pessoas negras, descendentes disso, e elas estão vivendo, plantando, comendo. Olha que vitória. Pessoas que foram na lógica do sistema,
feitas para ser exército industrial de reserva, morrer de fome ou serem exploradas, elas estão lá produzindo o alimento delas. E quando elas estão cansadas, elas vão tomar um banho na cachoeira, tá ligado? E elas andam, e assim, fazem umas paradas muito lindas. As plantações de café, as plantações... Tipo... alimento sem veneno, isso dá raiva pro capitalismo, porque mostra que é possível você viver sem ter essa busca desenfreada por dinheiro, tem como você viver em comunidade, sem considerar aquelas pessoas suas inimigas, mostra que todas as pessoas têm capacidade de serem incríveis, sabe? O seu evangelho mesmo, que eu fiquei na casa, as pessoas ficaram indignadas, porque o cara é um artista, tipo, ele é planta, colhe, e ele faz estátuas, sabe, assim, ele faz esculturas, tudo coisa assim, feitas por ele com madeira, que ele pega com barro, que ele faz, e isso incomoda, porque olha só, o cara tem ali um lugar para ele poder praticar cultura, ele praticar arte. Lá ele estuda política, então ele sabe como funcionam as coisas, tem a certeza de que o filho dele estudou bem, lá, porque era garantido isso. A alimentação, tudo sai do lote dele. Do lote dele sai tudo que ele come o dia inteiro. E ainda saem para fazer reflorestamento, que é o projeto que eles estão fazendo. Eles vão plantar 5 toneladas de alimentos. Vocês estão muito convidados para ir. Eu quero ir. Porque para doar para as pessoas que não são do assentamento, que estão em situação de fome por causa da pandemia. Então, assim, é uma construção de uma outra ótica de como é possível viver. É por isso que incomoda, entende? É por isso que o MST ele incomoda tanto. Porque ao mesmo tempo que ele é um movimento que faz isso, ele é um movimento também de ação direta. Teve a queima da Bayer, a galera ficou indignada. Mas, cara, vocês já estudaram a história da Bayer, sabe? Muitas pessoas judias foram mortas por causa do gás produzido pela Bayer. E nada aconteceu com a empresa. Eles produzem agrotóxico, veneno. Cara, o Brasil é o país que mais tem agrotóxicos nos alimentos, entendeu? Então, aquela ação é uma maneira de chamar a atenção para esse problema, sabe? Que é muito real. Por quê? Porque várias pessoas, que na verdade não são nem pessoas, né? São funcionários de latifundiários, são pessoas, mas enfim, vocês entenderam que não é uma pessoa em abstrato. Sim. E aí elas passaram de helicóptero e de avião jogando veneno nas plantações do MST. Você sabe o que isso significa? Significa que perdeu toda uma produção. Porque não vai poder comer isso, é veneno. Caralho, entende? Que pessoas... Então aí a galera fica com raiva porque tacaram fogo na sede da Baia, tacou foi pouco, tá ligado? Caraca, cara. É foda. Eu acho que é muito importante a gente ter esses diálogos, porque existe ainda... Eu tenho certeza que tem esquerdista assistindo a gente e que fala, puta, mas esse MST é foda também, né? Sabe, assim? Pô, a gente tem que trocar uma ideia. Tá ligado? Eu fui lá no coletivo Nave, gravar a parada do João Gordo, do Panelaço. Eu postei só uma foto ali do Armazém do Campo, que tem uma pequena estação ali com os produtos. E teve umas reações no meu Instagram, sabe? Emoji de vomitinho. Caralho, assim, cara. mano, se você me segue, você já sabe qual é que é o meu discurso, qual é que é o meu posicionamento. Como pode ainda ver com esse olhar um trabalho desse, tá ligado? Como pode, mano? E eu acho que essas pessoas não estão nem com a cabeça aberta a, tipo, você não concorda? Pelo menos tenta aí pra você ver na prática como é, pra ter argumento. Porque você fica nas fake news da internet, no achismo, e você não vê na prática. Tipo, todo o conhecimento que eu tenho de base é de parceiros que eu vi, tá ligado? Coisas que eu presenciei na vida que eu falei, mano, se eu tô vendo isso, podia ser eu ali, tá ligado? A diferença é que o meu pai pegou um lote, onde tá mais tempo, eles não vão tirar. O outro chegou, tipo, tem pouco tempo ali, então eles tiraram. E aí prejudicou uma galera que teve que acabar vindo pro nosso lado aqui. Aliás, um abraço pra galera da favela do Hackep Shoff, ali na cidade de Tiradentes. Tem muita gente de lá, cara, que eu acho da hora. Olha aí. Então, a pessoa que já tinha alguma simpatia, mas nunca tinha tido nenhum tipo de ação, ou a pessoa que acaba de ser doutrinada por este papo, missão cumprida, o que ela pode fazer se ela tá nesse momento inquieta, falando, pô, eu quero ajudar essa parada? Primeira coisa, você tá falando em relação ao MST ou ao comunismo no geral? Vamos falar especificamente do MST, mas a gente pode falar MST, depois. a primeira coisa que vocês podem fazer é comprar os produtos do Armazém do Campo. Aqui, ó. Comprem bonés, roupas, os alimentos. Nossa, os agricultores ficam felizes quando alguém compra, sabe? Assim, porque é vendido em feiras, é vendidas nos armazéns da Reforma Agrária, Armazém do Campo.
no site também. Agora tem um site só de boné da MST oficial, entendeu? Pra que se você está se sentindo mal, falando, eu não sou do MST, eu não posso usar boné, compre, por favor. A gente pode mostrar esse boné aqui rapidinho? Joga pra nós. Olha esse boné, maluco. Aí, ó. Olha esse bonézinho, com uma parada parecida com a do Load, inclusive, né, Load? Da aqui, aba fichadinha e a foice e o martelo. Pô, isso aqui também é site do MST, de bonés. Eu comprei Coisa no site linda. oficial também há um tempo, na época tinha esse e o vermelho, e aí eu falei, caraca, eu vou comprar, porque eu vejo assim, essa galera que fala que é poser, mano, você tá apoiando uma luta, tá ligado? Você tá ali apoiando todo um projeto e mostrando que você concorda com aquela ideia. Esse conceito de É uma poser fragmentação, é uma fragmentação, é uma ideia muito pós-moderna de luta social, sabe? É uma fragmentação de uma luta que, na realidade, ela é coletiva. Tem as especialidades nas opressões, mas o que torna a gente igual é o, como eu falei, somos a classe trabalhadora, nós não temos os modos de produção. Exatamente. A gente poderia ser facilmente descartado. Todos nós aqui presentes, viu? Porque a galera fica tipo assim, mas o Cauê Load... Todos nós aqui poderiam ser facilmente descartados.